Fala, minha gente! Bem-vindos ao nosso canal. Olha, é uma alegria ter vocês aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que é inscrito, que está sempre assistindo o vídeo, deixando um like. Compartilhe esse vídeo, esse conteúdo do nosso canal com um amigo seu, para que a gente possa ampliar aí o nosso número de amigos que acompanham aí, que gostam de história, gostam de política. Então, meu muito obrigado. Já quero desejar a você um Feliz Natal e um próspero, excelente ano 2025. Hoje nós vamos falar de um personagem político, o ex-presidente da República, mais idoso dos que ainda estão vivos, do período da redemocratização, vamos dizer assim, pós-governo de regime militar. Então, o primeiro presidente foi o José Sarney, que na verdade, vocês sabem, ele não foi o presidente eleito propriamente. Na composição que eles fizeram, que derrotou o Paulo Maluf no colégio eleitoral, Você sabe que o Paulo Maluf era o candidato da situação e ele acabou perdendo ali por uma composição liderada por Tancredo Neves. O Tancredo ele tinha uma longa história, uma longa carreira política, acabou liderando essa composição com o maranhense José Sarney de candidato a vice-presidente. Aliás, o nome José Sarney ele foi um nome que foi modificado depois. Sabe que o nome de José Sarney é José Ribamar Ferreira de Araújo Costa e depois ele acabou incorporando ali José Sarney de Araújo Costa. Então, Sarney aí do alto dos seus 94 anos continua influente, hein? Esse dia teve uma festa de aniversário em Brasília. Olha, os políticos da direita à esquerda, ministros, deputados, ministros da Suprema Corte, estavam em peso prestigiando Sarney, que tornou-se quase uma unanimidade entre os políticos. O José Sarney ele começou a carreira política dele em 1954, quando foi candidato a deputado federal, não foi eleito. Naquele momento conturbado da política nacional, vocês lembram que o ano de 1954 foi o ano em que Getúlio Vargas cometeu suicídio. Então, a vida pública nacional passou aí por uma comoção, passou por um período extremamente turbulento, uma vez que o suicídio do Vargas, ele, de certa maneira, aflorou um sentimento, um pensamento positivo que as pessoas tinham em relação a Vargas, graças às reformas trabalhistas e uma série de outras coisas que ele fez quando foi presidente, a modernização, a industrialização do Brasil e por aí vai. Então, o Sarney ele começou na política justamente nesse período. Em 1965, José Sarney foi candidato a governador do Maranhão e acabou derrotando uma oligarquia, vamos dizer assim, que estava dominando o Estado naquele período, o vitorianismo, e essa posse de Sarney como governador acabou gerando outra oligarquia. O Sarney, a família dele, os aliados dele, acabaram dominando a cena política praticamente pelos próximos 40 anos no estado do Maranhão, em que ele, a filha dele e os aliados políticos do José Sarney foram quem governaram o estado. Quem conseguiu quebrar, vamos dizer assim, essa oligarquia foi o Jackson Lago na eleição de 2006 para governador, que ele assumiu e acabou sendo cassado depois do mandato dele. A Rosiana Sarney voltou ao poder. Foi reeleita, e depois quem vai ser eleito vai ser Flávio Dino, esse que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Sarney ele era um político de carreira. Quando fez a composição junto com Tancredo Neves, ele não esperava, obviamente, e ninguém no Brasil esperava, que o Tancredo fosse ficar doente às vésperas da posse, fosse falecer alguns dias depois, e então o Sarney assumiu o governo nessa situação de comoção nacional, de grande preocupação. E a preocupação da época, quando José Sarney assumiu, era o problema da inflação, que nos últimos anos dos governos militares acabou assombrando a economia brasileira, essa alta desenfreada dos preços. Então Sarney tomou posse no dia 15 de março de 1985, inclusive houve aí um debate antes da posse, um grupo defendia que Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados, é quem deveria tomar posse, e o outro grupo defendia, então, a solução constitucional, que de fato era que o vice-presidente assume o poder em caso de vacância do cargo, quando acontece alguma coisa com o titular. Então, Sarney assumiu o governo e Tancredo veio a falecer
no dia 21 de abril de 1985, faleceu sem tomar posse. Então, Sarney tocou aí o governo. Durante o governo do Sarney, foi feito também a Assembleia Nacional Constituinte, que acabou elaborando a nova Constituição do Brasil, que está até hoje em vigor, a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, que deu amplos poderes à sociedade, promoveu uma ampla abertura de pensamento, uma ampla abertura política. Então ela está até hoje em vigor. E aí, claro, surgiram as novas eleições presidenciais, que foi a primeira pós-regime militar, a primeira com o voto direto da população, que foi a eleição de 1989, vencida por Fernando Collor, naquela disputa Collor e Lula no segundo turno, que acabou eletrizando as eleições. Então vejam, né? Os personagens políticos no Brasil, eles praticamente vão se perpetuando no poder. O Lula estava na primeira eleição direta, é o presidente atual. O Collor, até o mandato anterior, estava lá no Senado, era senador da República. O Sarney foi senador até uns anos atrás, depois que deixou o governo. Então, mesmo assim, continua influente. Então, os personagens eles vão se perpetuando, vão dominando a cena política durante anos. Em 1986 foi lançado o Plano Cruzado, que pretendia controlar o problema da inflação, e foi um plano econômico que teve um sucesso estrondoso nos primeiros momentos, a ponto de que os aliados do presidente José Sarney nas eleições estaduais de 1986 acabaram vencendo em quase todas as unidades da federação para o governo do estado. Porém, o plano acabou não sendo bem sucedido durante a sequência e o final do ano pós-eleição, e o plano acabou sendo substituído pelo Plano Cruzado 2, que também não foi aí um grande sucesso. Na época, para vocês terem ideia, nas eleições estaduais de 1986, dos 23 estados brasileiros na época, 23 unidades da federação, o PMDB, o partido do presidente Sarney, elegeu o governador de 22 estados. Então foi assim uma vitória esmagadora, Realmente as pessoas estavam muito contentes com o plano naquele momento. Em 1º de fevereiro de 1987 foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, que acabou fazendo a nova Constituição do Brasil, a Constituição que ficou pronta em 1988, e o Sarney ele notabilizou-se por conseguir, na época, controlar as diversas correntes políticas, negociar, também conseguiu, de certa maneira, negociar com os militares que deixavam o poder para que não houvesse uma insatisfação, para que não houvesse um levante. Podemos dizer que naquele momento, na seara política, ele conseguiu pacificar a nação, conseguiu entregar o governo para o seu sucessor, embora na campanha de 89 ele tenha sofrido uma alta rejeição, ele terminou o governo mal avaliado. O Fernando Collor, que foi para o segundo turno junto com Lula, eram adversários de Sarney, criticavam Sarney. O Collor falava muito mal do Sarney, dizia que o presidente Sarney era relapso, denunciava corrupção. Então o Sarney ele saiu da presidência da República extremamente desgastado politicamente, mas não a ponto de inviabilizar a continuidade da carreira política, porque após sair da presidência da República, Sarney acabou se elegendo 3 vezes consecutivas para o mandato de senador pelo estado do Amapá. Então ele acabou expandindo a sua influência política regional, que era no estado do Maranhão. Então os aliados dele passaram a controlar a política no Maranhão, e ele passou a ter uma influência muito grande no estado do Amapá. Inclusive ele acabou sendo 2 vezes, depois, se não me engano, 2 ou 3 vezes, presidente do Senado Federal, pós-presidência da República. Então fica aí para vocês essa reflexão aí. Como você acha que o Sarney vai passar para a história? Sarney foi um bom presidente, ruim, regular, péssimo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Um forte abraço. Tchau!